Queria que você trouxesse para a gente qual é a tua preocupação em relação a esse tipo de atuação que faz parte da campanha de Flávio Bolsonaro. Eu acho que esse vídeo é ainda menos problemático do que uma postagem que ele fez depois, porque ali aparecem dois brasileiros atacando essas embarcações. Não é esse vídeo, né? Um outro. Ele depois fez um post escrito, Fabiola, no qual ele diz assim: a Venezuela teve ataques americanos, bombardeios contra traficantes. O Equador teve bombardeios americanos conjuntos contra traficantes. A Colômbia agora, com o presidente eleito, vai ter também. E o Brasil. Ou seja, nessa postagem ele faz uma coisa ainda mais perigosa, que é ensejar uma ação americana militar contra o Brasil. O que eu digo na coluna é: não existe um território, um país chamado PCC, e não existe um território, um país chamado Comando Vermelho. Portanto, qualquer ação militar americana, como ele evoca, contra pessoas dessas facções é uma ação militar contra o Brasil. Então, estrito sensu, qualquer ação militar de um país contra o território soberano de um outro país tem um nome no direito internacional, que é conflito armado internacional, que é o que a gente chama popularmente de guerra. Quem tem dúvida pode verificar o capítulo 7 da Carta da ONU, que trata desse assunto. Então, o que a gente tem ali é um ex-deputado federal, uma pessoa ligada a uma pré-candidatura importante à presidência da República, ensejando, alimentando, convidando uma potência estrangeira a realizar ataques militares contra o território brasileiro, assim como aconteceu na Venezuela e assim como aconteceu no Equador. A primeira hipótese é essa, é ele convidando os Estados Unidos a fazer um bombardeio no Brasil, à revelia do presidente Lula, ou seja, à revelia do governo, do Estado brasileiro, porque evidentemente o Lula se oporia a alguma coisa desse tipo. A outra hipótese é que ele não esteja dizendo que isso possa acontecer agora, mas em janeiro, quando eventualmente o irmão dele assuma a presidência. Nesse caso, eu acho que as pessoas têm que estar atentas a que plataforma esse setor político está apresentando. Porque se a perspectiva a partir de janeiro é ter um governo que convide os Estados Unidos a atacar brasileiros aqui dentro, as pessoas deveriam pensar duas vezes. Se 74% dos brasileiros se opõem a isso, segundo a Datafolha, eu não consigo entender de que maneira esse tipo de jogada dele pode ser convidativa para o eleitor, porque vai na contramão do que as pessoas estão dizendo esperar dos presidentes em outubro. De maneira que, quando a gente falava anteriormente sobre a Michelle Bolsonaro, eu acho que é um pouco a isso que o setor político dele também reage, que é essa coisa um pouco translocada de propor coisas alarmistas como essa, seguindo uma lógica de países que estão em guerra. Venezuela e Estados Unidos, tecnicamente, estão em guerra. Quando um país invade o território de outro, executa uma operação militar dentro do território de outro país, isso é uma guerra. O Equador está em guerra. O Equador, o presidente Daniel Noboa, publicou um decreto dizendo que o país está formalmente em guerra, com a aplicação do direito internacional dos conflitos armados. A Colômbia é um país com 50 anos em guerra, o único país da região que tem meio século de guerra, de conflito armado interno. E o Brasil, que é um território de paz, agora tem um irmão de candidato à presidência dizendo que quer que o país entre em guerra, porque qualquer operação militar estrangeira no território brasileiro, seja contra quem for,